E aí, gente, professor Fábio Vasques de inglês, e hoje nós vamos falar sobre os pronomes relativos where e whose. Gente, como vocês sabem, os pronomes relativos são aqueles que a gente usa para introduzir orações adjetivas, que de uma certa forma modificam os substantivos a quais elas se referem. Se tu tem dúvida de como eles funcionam, dá uma olhada nessa aula aqui que explica os pronomes relativos, ou nessa aqui que fala sobre os pronomes mais comuns, o who, o whom e o which. Diferentemente dos pronomes who, whom, which e that, que substituem e referenciam imediatamente um elemento de uma outra oração, os pronomes whose e where substituem coisas um pouco diferentes. O whose, por exemplo, substitui a ideia possessiva, que é representada ou por um pronome possessivo ou por um genitivo, aquele apóstrofo S, que se tu lembrar, tá aqui nessa aula. Se eu tivesse assim, ó, Abbey Road is a famous music studio, e tivesse Abbey Road's location has become a tourist attraction. Notem que a relação entre as duas orações é o Abbey Road. Porém, na segunda oração, eu não tenho Abbey Road de fato, eu tenho Abbey Road's location. Portanto, eu tenho uma locação, eu tenho um lugar que está relacionado a Abbey Road. Eu sei que está pensando que eu me enganei e que agora, na verdade, era o where, já que eu estou falando de um lugar. Não, não é isso, não confunde. Não importa se eu estiver falando de um lugar, de uma pessoa, de um objeto. O que importa é que eu estou falando de algo ou um lugar, nesse caso, relacionado a outra coisa. Nesse caso, Abbey Road. Notem que aqui, informar que esse lugar virou uma atração turística é uma característica, ou seja, uma oração adjetiva, oração relativa, que modifica a ideia de estúdio. Ficaria mais ou menos assim, ó. Abbey Road's a famous music studio whose location has become a tourist attraction. Notem que a oração que começa com whose serve para explicar que estúdio é esse que nós estamos falando. Então, é um estúdio famoso cuja locação, cujo lugar se tornou uma atração turística. Notem, esse cujo do português, que a gente não usa muito, vamos ser honestos, também indica a mesma coisa que whose, a relação entre dois elementos. Já o where é completamente diferente, gente. Olhem o exemplo. Abbey Road is a famous music studio. The Beatles recorded their most famous albums at Abbey Road. Agora, tu não tem nenhuma menção a his, her, its, their ou qualquer possessivo, não tem nenhum apóstrofo S. O que nós temos realmente é um lugar, ou seja, a ação de gravar os álbuns ocorreu naquele lugar. E aí vem a grande dica que tu tem que notar. Se tu fosse substituir esse Abbey Road na segunda frase, notem que tu não estaria substituindo só Abbey Road, tu estaria substituindo at Abbey Road, ou seja, tu estaria substituindo toda a ideia de um lugar. Por isso a preposição. Notem, sempre que vocês precisarem substituir a preposição junto, é porque vocês estão falando de verdade de um lugar. Essa frase ficaria assim então, ó. Abbey Road is a famous music studio where the Beatles recorded their most famous albums. Sabe onde é que fica a confusão aí? A confusão é que às vezes a gente trata um lugar como uma coisa. E aí a gente fica com aquela ideia na cabeça de que todo lugar tem que ser where e a gente pode errar. Olhem esses dois exemplos aqui em cima. This is the house I grew up. This is the house I bought. Notem que nos dois exemplos eu estou falando de house. Mas o que é determinante para mim agora é o que acontece com essa casa. Como que eu me refiro a essa casa. No primeiro exemplo eu estou falando que eu cresci na casa. I grew up in the house. In this house. Já no segundo exemplo eu estou falando que eu comprei a casa, ó, sem preposição. I bought the house. Ou seja, o que a gente acabou de aprender? Que quando eu estou me referindo ao lugar, ou seja, a preposição mais o lugar, eu uso where. Então o primeiro exemplo é This is the house where I grew up. Já o segundo vai ser o quê? This is the house which I bought. Agora é com vocês, gente. Olhem esses exemplos aqui em cima e tentem fazer por conta própria. Se precisar um pouquinho mais de tempo, dá um pause aí que a gente já volta. Deu? Vamos dar uma olhada? Olha a primeira. The Cavern is the club where the Beatles first started. Gente, por que eu estou usando where? Porque eu estou dizendo The Beatles first started playing
at the cavern, ou seja, eu estou fazendo referência ao lugar onde eles começaram a tocar. Olha o segundo como é diferente. Nesse caso ficou Liverpool is a city which the Beatles referred to in their songs. Por que eu usei which e não where? Bem, porque agora Liverpool não é um lugar, não se faz nada em Liverpool, se refere a Liverpool. Os Beatles poderiam muito bem fazer referência a pessoas, poderiam fazer referências a comidas, a coisas, a lugares. Sim, é um lugar, mas aqui não está sendo tratado como um lugar. E tu nota isso pela ausência de uma preposição de lugar como in, on e at. Olha a última. England, whose bands changed rock and roll forever, is home to the Beatles. Gente, de novo, estamos falando de England, que é um lugar. Mas por que agora eu usei whose? Bem, porque a minha referência ao lugar não é de um lugar onde coisas acontecem. Eu estou fazendo referência ao fato de que bandas são deste lugar, ou seja, uma relação de posse. Eu poderia muito bem dizer England's bands changed rock and roll forever, ou their bands, ou its bands, ou seja, eu teria uma relação possessiva. Resumindo, gente, where é usado para lugares. E eu vou perceber que eu preciso disso quando eu tiver uma preposição de lugar como in, on e at, ou seja, algo ocorre, algo acontece naquele lugar. Já o whose vai ser usado para expressar posse. Lembrando que essa posse pode ser uma relação entre pessoas, pode ser uma relação entre pessoa e coisa, pode ser uma relação entre pessoa e lugar, não importa. O que tu vai notar é que essa relação é expressa através de um pronome possessivo ou de um genitivo. Pronto! Agora a gente já sabe como usar os pronomes relativos whose e where. E junto com as nossas aulas anteriores, a gente basicamente sabe tudo sobre pronomes relativos. Dá uma estudada aí e qualquer coisa chama a gente que a gente faz mais vídeo. Notem que whose location has become a famous tourist attraction. Oh! Que desgraça! A tourist diarrhea!